E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Tá tudo certinho aí? Veio uma mensagem pra mim aqui logo que eu abri. Olha os passarinhos que são bonitos, ó. Só porque eu... Ah, tá vendo aí? Conseguiu ouvir? Caminhada com conteúdo começando já já aqui no Parque Campolim. Hoje terça-feira, né? Tá um sol gostoso aqui, viu? Nossa garrafinha da Rádio Futebol. O aplicativo aí logo logo tá voltando, hein? Os caras estão se reunindo aí para voltar ao futebol, né? Como será que vai ser isso, hein? Como será que vai ser a volta? Você tem pensado muito nisso? Você sabe que eu tenho pensado pra caramba, viu? Como é que será essa nossa volta para as coisas? Aqui na minha cidade, em Sorocaba, o comércio está voltando aos poucos. Eu tô vendo mais carros na rua, né? Tô usando bastante a máscara também. Acabei esquecendo no carro aí. Mas estou vendo também bastante pessoas com máscara. Ó, antes de eu falar da caminhada e do nosso assunto, um assunto me chamou a atenção hoje de manhã. Acho que eu estava navegando no YouTube, eu acho. Eu achei interessante. Ó, ouve o que eu achei muito interessante, viu? O Alfonso Salgado, ele afirma que cada 5 minutos de exposição a notícias ruins, você fica vendo por 5 minutos, escutando notícias que o mundo vai acabar, que você vai morrer, que os políticos fazem isso, aquilo, e não processa isso, não ingere isso, não filtra. 5 minutos de exposição a notícias ruins gera 5 horas de baixa imunidade. 5 minutos vendo, assistindo, conversando com alguém, e você não assimila, você vai ficar 5 horas mais predisposto a ter esse problema com o Covid aí, porque a sua imunidade vai estar baixa. Que coisa, imagina agora, 20 minutos de notícias ruins, não processada, você vai ficar 24 horas vulnerável com baixa imunidade. É tudo que esse vírus precisa, não é? Então você que vê a gente aqui, pensa nesse assunto aí. Eu estava pensando sobre isso. A gente precisa filtrar, né? Controlar as emoções. Ingerir esse veneno que vem diariamente pra gente aí. Por isso que eu não tenho visto mais esse programa de TV doido aí, né? Tá morte. Só dá número de morte aí, caramba. Ei, ô. Ó, vamos então pra caminhada. Que terça bonita, né? Muito sol aqui onde eu moro. Bom, o assunto da caminhada de hoje, terça, hoje 5 de maio. Um dia especial, viu, pra mim. Hoje à noite no meu Facebook, a partir das 8, tem aquele quadro com vários profissionais de rádio e TV, aqueles que estão no ar ou fora do ar, histórias que o rádio nunca vai contar. A partir de 8 da noite hoje, ao vivo, já tem muitos áudios que chegaram, muitos convidados. Mas vamos ao assunto, qual? A Mente Maravilhosa postou lá no Segredo. Para pensar. Valorize as pessoas pela forma que elas tratam você, não por crenças. Esse é o assunto. Caminhada, você sabe, é dos vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Hoje, nesses tempos de isolamento, a gente não podendo sair, a gente precisa conhecer as empresas que atendem a gente, né? E o vídeo proporciona. Eu geolocalizo o produto da empresa e deixo em destaque nos buscadores, na frente do concorrente, na sua região. E aí, enquanto você procura um produto que você quer comprar e precisa, aparece em destaque. Depois eu conto um pouco mais. E o nome da Alfa Polo. Olha essa da Alfa Polo, olha. A Alfa Polo está confeccionando máscaras em grande escala. Você precisa para sua empresa 10, 20, 30 ou 20 mil. A Alfa Polo confecciona e com uma qualidade muito boa, né? Produto já avaliado pela Anvisa. Essas descartáveis você precisa usar cada 3 horas trocar, né? Essa da Alfa Polo você pode lavar até 10 vezes. Mas voltando ao assunto, vamos lá. Eu disse aqui que a gente tem que valorizar pessoas pela forma que elas tratam a gente, não por crenças que elas trazem durante os anos. Sabe que nessa sociedade onde parece que se você não é por mim, é contra mim.
Importante valorizar as pessoas pelo seu tratamento mais do que pela crença. Você reparou nessa frase que eu disse? Se você não é por mim, é contra mim. Viu, Renato, Anderson da IG Piscina? A gente vê isso na TV, né? Mas no fim das contas é um estado da mente, né, da crença, se é verdadeiro ou não. O conhecimento ou a experiência que temos sobre o acontecimento ou objetivo. Repare que as crenças, elas descrevem um conteúdo educacional e cultural de algumas pessoas. Mas a forma de tratar, preste atenção, dos outros, mostra algo mais da pessoa. A capacidade que ela tem de empatia. Veja você, como tratamos os outros diz muito sobre nós mesmos. Essa empatia que eu falei nada mais é do que a capacidade de perceber que o outro outro ser pode sim sentir colocado nas condições e adotando a sua escala de prioridade. Pode ser que essa ser dividida em afetiva e cognitivas. A empatia afetiva, por exemplo, é uma capacidade de responder com o sentimento adequado ao estado mental do outro. Por sua vez, a empatia cognitiva é a capacidade de compreender, viu, Marcelo Lima, o estado mental de uma outra pessoa. Você que vê minha caminhada, eu sei que não é todo dia, viu, lá de vez em quando. Você vê no Face ou as postagens depois pelo YouTube? Depois você me fala aí, viu? Depois você me dá. Você que vê a caminhada. As pessoas empáticas, elas conseguem que os outros se sintam compreendidos, ouvidos e emocionalmente acolhidos. Desse ponto de vista, não sei se você concorda comigo, é um ponto de vista psicológico, nos vínculos afetivos que formamos, e é mais determinante a forma como nos relacionamos com os outros do que crenças que elas guardam. Eu vi essa frase dia desses, não faz muito tempo, viu? Percy Seller, não sei se você já ouviu falar dessa pessoa. Ele descreveu essa frase, abre aspas, e é bem atual. Essa frase faz muito sentido. A crença, ela é involuntária. Nada involuntário é meritório ou condenável. Um homem, ele não pode ser considerado melhor ou pior pela crença. A Percy escreveu e é bem atual, viu? Nós precisamos de uma impressão sobre os outros, viu? E veja você, toda a informação que recebemos e a forma como organizamos esse nosso mundo passa por um filtro perceptivo. Nós temos um filtro perceptivo. A interpretação que fazemos da realidade que nos rodeia é o fruto da nossa bagagem. É em forma de expectativas, emoções, necessidades e também valores. Expectativa, emoções, necessidade e valores. A percepção dos outros é um processo através do qual pretendemos entender e compreender as outras pessoas. Eu me refiro, viu, como percebemos os outros, e segue os mesmos princípios que a percepção que temos de nós mesmos. O autoconceito, ele é intimamente ligado à percepção sobre os outros. De forma e de certa forma, aprendemos mais sobre como somos, graças à percepção que temos em relação aos outros. Eu diria melhor, graças à percepção que temos da reação dos outros. Você sabe que nós precisamos categorizar os outros em esquemas de grupos. É um guia para que podemos ser orientados, e essa avaliação tem a ver com a evolução da nossa espécie e, na verdade, é um recurso adaptativo. Nós precisamos ter uma impressão sobre os outros para podermos adaptar a própria reação. A gente precisa de informação, viu? Se devemos mostrar próximos ou nos afastarmos o máximo possível ou mostrar uma certa indiferença. O Thich Nhat Hanh, não sei se você já ouviu falar, também descreveu isso. Abre aspas. O presente mais valioso que podemos dar aos outros é a nossa presença. Quando a nossa atenção plena abraça aqueles que amamos, floresce como flores.
esse comecinho da frase da Nath, hoje em dia não dá, né? Nem para fazer isso. O presente mais valioso que podemos dar aos outros é a nossa presença. Quantas pessoas estão ficando isoladas, né? Nesse momento e não conseguem nem dar a presença. Ah, mas você pode falar assim, nós temos a internet. Hoje nós conseguimos entrar na cada pessoa com a imagem do celular, né? Mas tem muita gente que não tem acesso a essa tecnologia. E é triste saber que essas pessoas estão ficando sozinhas, né? É triste, viu? Mas veja, pessoas que tornam o nosso mundo mais fácil. Tem muita gente que complica, mas existem pessoas que tornam o nosso mundo mais fácil. E é bom a gente se rodear de pessoas que tornem a vida da gente fácil. As pessoas de tratamento agradável, que nos fazem sentir apreciados, compartilham uma série de características conosco. São afáveis, nobres, carinhosas. O que mais? Me ajuda aí. Respeitosas e gostam de ouvir os outros. Justo o contrário faz as pessoas que não respeitam a nossa forma de vida, as nossas decisões e principalmente a nossa forma que vemos o mundo. Como, por exemplo, a gente vê aqui na rede social, né? Opiniões, quantas opiniões, contrárias às vezes, contraditórias. Mas pense nisso. Será que é melhor estar cercados e soberbos, prepotentes que pensam como a gente, ou de pessoas amáveis, carinhosas, que nos cuidam, mesmo não compartilhando várias de nossas crenças? É uma pergunta que eu deixo aqui para você que acompanha a minha caminhada com o conteúdo. Cada um tem opinião? Sim. Mas está comprovado que estar rodeado de pessoas empáticas nos ajuda a enfrentar de forma mais otimista o nosso dia a dia, já que contar com elas é em si um grande motivo para esse otimismo. A gente não pode esquecer que uma crença é uma forma de interpretar a realidade, não é? Mas isso não é uma coisa única, viu? São muitos os benefícios de estar cercados de pessoas pela forma de se relacionar e apreciar os outros, e não exclusivamente pelas crenças, além de nos enriquecer com outras culturas e outras opiniões. O bom é tentar respeitar esses dois lados, viu? Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? As pessoas me perguntam, Jarbas, você é a mesma pessoa? Aí eu paro para pensar, eu falei, não, eu mudo. Eu sou a mesma pessoa de sempre, mas... Eu sou a mesma de sempre, mas não adiante. Eu não posso comparar um cara. Eu, por exemplo, com 55, um tinha 30, 35. Não, né? Quantas coisas eu já passei. O corpo primeiro que não é igual, né? O cabelo tá ficando um pouco branquinho. A voz melhorou um pouco. Mas voltar a ser a mesma pessoa, alguém capaz de sonhar, saborear a vida, aos bocados, aos goles e abraços. A gente tenta deixar de lado pessoas que foi há algum tempo, né? Alguém que havia esquecido de si mesmo para dar prioridade aos outros, como seria uma sombra despedaçadas, decepções amargas que aos poucos foi capaz de se curar e de se reencontrar. Você sabe que quando a gente fala que não é a mesma pessoa, é porque a gente passou por tanta coisa, né? Boas, ruins. Eu, graças a Deus, muito boas. As pequenas ruins eu tirei como exemplo, experiência. Você sabe, todos nós de alguma forma já passamos por esse tipo de viagem pessoal, onde tomamos consciência de que havíamos nos afastado demais do nosso norte emocional. Alguns não tem norte, tem sul, leste. Eu acho. O nosso Equador interno, vamos escrever assim, finalmente em um ato de coragem surpreendente de uma luta pessoal admirável, voltamos a refazer os nossos passos sobre essas pegadas deixadas na areia de nossos oceanos emocionais para recuperar a nossa autoestima e a nossa integridade. Tem um cara chamado Leon Tolstói, já ouviu falar desse cara? O Leon descreveu uma frase interessante, abre aspas, todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em começar a mudança por si mesmo. Grande verdade. Esse Leon Tolstói escreveu isso, viu? Nesse delicado
processo psicológico para recuperar a própria identidade, os próprios valores, temos que saber claramente que quase nunca iremos voltar completamente como éramos. Nessa viagem de regresso, muda-se várias coisas, de forma que, embora olhemos o espelho orgulhoso por ter deixado para trás o que nos machucava, nós não seremos os mesmos de antes e talvez não seremos os de sempre. Seremos, como que eu poderia dizer, viu? Você que vê minha caminhada aí, ó, aqui pela internet. Você está no celular ou no computador me vendo aí? Depois você me fala aí. Como que eu poderia dizer? Seríamos uma versão melhorada, acredito eu. Eu tiro por base, por mim. Mas é um processo que sem dúvida leva tempo. Apesar de termos afastado desta forma, dessa fonte de dor, ninguém dá o salto para a felicidade ou para o estado de calma e bem-estar em 2 dias. É preciso um tempo, vontade, autocuidado. E eu diria mais, é preciso ter confiança. O bom é propormos, eu e você, que esse papo aqui faça refletir. Aí você pergunta, eu jamais refleti o quê? Eu sou uma pessoa que sofre ou não me atrevo a mudar. Já viu alguém falar isso? Eu sofro e eu não me atrevo a mudar. Tem gente que não muda. Eu sou assim, do cabo a rabo, do começo ao fim. Mas você sabe que esse fato, ele é curioso, ele é necessário pensarmos nele. Deixar de ser a pessoa que sofre para colocar em prática uma série de impasses que nem todo mundo está disposto a praticar. Primeiro, implica tomar consciência do próprio mal-estar. Sabe aquela pessoa que acorda, sai de cara de mau humor, está mal-humorado o dia inteiro? Eu comecei a lembrar esse texto, eu pensei nisso. Depois, a pessoa deve sentir uma necessidade diária de provocar uma mudança. E por último, é necessário trabalhar no aspecto complicado, que seria qual? Esse aí mesmo, que nesses tempos de isolamento estamos tendo. Vontade. Quem tem vontade de ir para a academia? Primeiro que está fechado, né? Fazer uma caminhada como essa aqui, tem que ter vontade. Pode ser que essa primeira vista, todos esses passos nos surpreendam. Porque quem não vai querer passar por esse processo para deixar de lado o sofrimento para sentir melhor? Quem? Quem? Na realidade, ainda que nos surpreenda, a gente não termina de dar esse salto e esse alto de fé para reconhecer que pode, deve e merece se sentir melhor. De fato, o Viktor Frankl, ele explicou no livro, como é que chama o livro do Frankl? É Viktor Frankl, né? Tem negócio de inteligência, peraí que eu vou lembrar. Sentir. Tem hora que dá uns brancos, né? Peraí, o homem em busca de sentir, lembrei. Ele descreveu lá que às vezes há quem prefira persistir em um estado de infelicidade antes de começar algo que cause mais medo, ou seja, a mudança. Essa virada de chave que é o problema. E esse livro, O Homem em Busca do Sentido, escreve isso. Quer ver um outro exemplo? A Anne Thorndike. A Anne também foi muito inteligente, viu? Ela é uma médica, uma doutora. Ela tem cuidados primários no Hospital Geral de Massachusetts, lá em Boston. Ela demonstrou dia desses e descreveu que pacientes que sofrem de algo cardíaco e que tentam passar para uma vida mais saudável para garantir a sobrevivência. Mas também nós sabemos que muitas mulheres são relutantes de deixar os seus parceiros, apesar de serem felizes, por 2 razões, que ela caracterizou como principais: medo e por receio da própria mudança. Olha aí, você não está sendo o seu relacionamento aí, né? Medo e receio de mudança, não, né? Ser a mesma de sempre e ser melhor. Por volta desse assunto, e ser a mesma pessoa de sempre, além de confiança nas pessoas, alguém traça um objetivo no horizonte e fica encantada pela vida. Se bem que é necessário exercitarmos um músculo que tendemos a negligenciar. Qual seria esse músculo? Trata-se de uma estrutura maravilhosa, da nossa arquitetura maravilhosa e psicológica, que se chama
vontade. O George Bernard, ele cita uma frase, um texto aí, abre aspas. Aqueles que não mudam suas metas não podem mudar nada. Não mudou meta, não muda nada. Tem um outro livro, Instinto da Força de Vontade, do Kelly McGonigal. Kelly McGonigal, depois você procura aí. O Instinto da Força de Vontade. Inclusive ele é em inglês, viu? Não vou nem pronunciar em inglês como é, porque você vai dar risada. Ele explica que após várias décadas de pesquisa sobre a dimensão, foi concluído que a força de vontade não é algo que se tenha ou que não se tenha. Na realidade, ela é comum no músculo, recurso que deve ser utilizado, inclusive restaurado de forma contínua, porque às vezes, como é o exercício físico, nós ficamos esgotados, extasiados e no limite das nossas forças. Mas às vezes esquecemos que ainda nos resta força para dizer chega, que dispomos uma voz de recursos próprios, que pontos fortes para deixar ir, para encerrar uma etapa. E nós não temos, claro, e nem podemos esquecer que os custos psicológicos de não mudar esse aspecto desejável da nossa vida são simplesmente assustadores. Você que me vê aqui, antes de concluir esse papo, é bom que tenhamos claro outro aspecto. Quando deixamos para trás uma etapa complexa, né, e felicidade não está garantida, não é como fechar uma porta e abrir outra, onde no mesmo segundo seremos recebidos por uma brisa quente, envolvente e acolhedora. O nosso cérebro, ele está programado para resistir mudanças e, portanto, precisamos de tempo acima de tudo. Precisamos alimentá-lo com experiência e com pensamentos novos, para fazer com que ele se acostume com uma outra abordagem, como que eu poderia dizer? Uma outra percepção, para se abrir novamente à calma e ao bem-estar. O bom disso tudo, nesses tempos de isolamento, é a gente ler mais, sabe? Procurar ver alguns filmes, sabe? Distrair a sua mente, né? Mudar um pouco esse cenário. Contato social pela internet, vão para novos hobbies. O que você gosta de fazer? E desenvolva até algum projeto que estava parado numa gaveta. Aos poucos você vai perceber que, na verdade, você vai voltar a seja a mesma pessoa de sempre, mais forte. Aproveite essas lives, faça. Falem aí o que você pensa, o que você gosta, viu? Vai ser melhor e você vai voltar muito mais sábio, né? Quando voltarmos para essa normalidade, para a nova normalidade. Se for voltar para uma normalidade normal, não significou nada, né, de tudo isso. Não é isso? Eu prometi que no final, deixa eu ver quem passou aqui. Paulo Setterval, a Mirtz lá do Rio, oi Mirtz, a Adrian, a Cristonheiro, obrigado gente, Eliane Aparecida Romanese, oi Eliane, Simone Castro, obrigado Simone, Cláudia Gonçalves, oi Cláudia, obrigado a Elaine, o Marcelo Lima, Anderson Alves e também o querido Renato, cadê o Renato? Renato Oliveira, obrigado Renato, bastante gente passando aí para acompanhar a nossa caminhada com o conteúdo. Eu disse aqui no final que a gente ia sempre contar uma piada, né? Pra gente descontrair nesses tempos aí de isolamento. A minha história é a seguinte, eu sou um cara de rádio, muitos anos, então história de rádio eu adoro. Tinha uma cidadezinha no interior, sabe? Igual a minha Cesario-Lange, né? Se bem que a minha Cesario-Lange evoluiu bastante, viu? Apesar de não ter sinaleiro lá, tem uma rádio, né? A Cesario-Lange, os prédios de Cesário fazem sombra em Tatuí, né? Coisa assim simples. Não tem lombada. Se tivesse lombada era problema, porque o cara passava. Cesario-Lange, onde eu nasci, é uma cidade de primeira, viu? 14ª, passou. Mas a cidade da minha história aqui não tinha rádio, tinha um coreto, sabe coreto? Não sei se você sabe, mas as praças têm coreto. Aqui em Sorocaba, por exemplo, não posso falar de coreto, porque o coreto aqui é uma outra coisa. Mas o coreto da cidade era a rádio do cara. Então e lá, como não tinha rádio, tinha um sistema de alto-falante. Então ele abria a rádiozinho dele, ligava o equipamento, ele falava 8 horas, bom dia. A Solange oferece para o Paulo a primeira música, né? Assim, aí é 8h25, essa música foi da Márcia para o Felipe, é meio assim, sabe?
Aí naquele dia a sogra desse locutor dormiu na casa dele. Ele já acordou atrasado, irritado, né? Ele abriu a rádio dele, era 8h22. Ó. Então quando ele abria a rádio, ele falava assim: 8 horas, bom dia, estou no Largo da Praça, no Largo da Matriz. E a primeira música vai do Paulo para Márcia. Ele fazia assim, entendeu? Aí a sogra dormiu na casa dele, ele já acordou. Aí ele ligou a rádio dele, era 8h22. Estou no Largo da Praça, no Largo da Matriz. Qualquer dia eu largo essa bosta. Piadinha pra gente descontrair no final aqui da nossa caminhada, tá bom? Estão vindo várias piadas aos poucos, eu vou contando uma aqui, outra ali, pra gente descontrair. Vambora, ó! Hoje terça-feira, tô indo ali no Fileto Grill pegar a minha Marmitex, né? Lá tem arroz, feijão, enfim, ou só churrasco, se você quiser também dá. Lembrando que amanhã tem feijoada e na quinta tem parmejana e também um peixinho. Gostou? Muito legal. Eu fiquei feliz porque eu consegui arrumar um guincho pro meu carro. Pô, domingo vim aqui fazer a caminhada no parque e meu carro não ligou. Eu não sei se era o rastreador, bomba de gasolina, enfim. Eu consegui um guincho para levar até a oficina, né? Depois eu vou trazer detalhes desse pessoal do guincho que me atendeu muito bem, viu? É aqui de Sorocaba. E também a Oficina do Bem, que também me atendeu muito bem. Depois eu vou dar detalhes aí desses dois segmentos de prestação de serviço que nesses tempos de isolamento me deixaram muito bem atendido. Depois eu vou falar sobre isso aí. Roberto Vitório. Ah, ô Roberto, você tá vendo aí, Robertão? Um abraço pra você, cara. Tem uma consideração grande por esse cara aí. Roberto Vitório, tudo que eu faço no rádio hoje, né? Hoje eu opero a minha rádio, sossegado, sozinho, graças a umas aulas que eu tive com o Roberto Vitório. Robertão, você tá bem, cara? Um abraço. Deixa isso tudo acabar, nós vamos tomar um café dia desses. Tchau, um abraço. Ó, se gostou do assunto aqui, ó, compartilha, tá? Se você gostou, tá só aqui pra ver. Ó, se gostou, compartilha. Agora, se você não gostou, não atrapalha o meu negócio. Tchau, um abraço.